chegando-se a Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, e do Filho e do Espírito Santo. Aqui exatamente foi depois que quando Jesus já tinha sido ressuscitado, e ele ali se reuniu com os seus discípulos. E aí ele vai e diz para os discípulos dele: todo o poder me foi dado no céu e na terra. O nosso Senhor Jesus, hoje, o poder ele tem, tanto no céu como na terra. Amém, Jesus. E ele, aqui é um mandamento, aqui é uma ordem para os seus discípulos, no caso hoje nós, para que a gente vá e faça mais discípulos. Amém, Jesus. Porque, meus irmãos, quando eu me converti, quando o Cauã, você, a irmã Rose, se converteu, foi só cada qual uma alma para Jesus. Mas quando nós somos discípulos de Jesus, são várias almas para Jesus. Glória a Deus. Que nós iremos, através desta palavra, através do poder, que ele próprio diz que todo o poder me foi dado no céu e na terra, e através deste poder, nós, discípulos, servos dele, possamos ir às pessoas, para que a gente possa mostrar também a essas pessoas esse poder que o nosso Senhor e Salvador Jesus tem. Para que a gente possa também mostrar para as pessoas as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Para que a gente também possa mostrar para as pessoas os milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus. Para que também a gente possa mostrar para as pessoas a sua paz. Amém. A paz que vem dele, só com ele. Só essa paz, a verdadeira paz, é que tem no nosso Senhor e Salvador Jesus. E esse, nessa ordem que ele diz, ide, ele aqui mandou os seus discípulos. E hoje, a gente tem que fazer isto que eles faziam. Eles foram, depois da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus, os discípulos começaram a pregar a palavra. Porque até então os discípulos tinham a ordem, os apóstolos tinham ordem, para que não saíssem de Jerusalém, voltassem para Jerusalém e ficassem lá em Jerusalém até receberem a virtude do Espírito. Glória a Deus. Né? E aí aconteceu de fato. E hoje a gente possa também levar essa mensagem maravilhosa, essa mensagem de bênçãos, essa mensagem de paz, essa mensagem de milagre, essa mensagem de salvação. Amém, Que é Jesus. que todo discípulo dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus, deve fazer, e principalmente, viver e praticar a sua palavra nos nossos dias. Amém? Né? Glória a Deus. Excelência, aleluia. Glória a Deus. Agora nós vamos para o momento de intercessão, está ali no cronograma, né? Mas é intercessão mesmo. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, vamos lá. Deus, é Deus ele e ele Deus. Pronto. Credes 3.
O que, menino? Eclesiastes. Eclesiastes 13. 3. As 3. Isso é força. Eclesiastes 3. Glória a Deus. Tempo para tudo. Tudo neste tempo, tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Laís, a minha está chamando aqui. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar flores. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de gastar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Glória a Deus. Aleluia. Então, bem, o dízimo é por isso. Muito bem, então, parabéns. Glória a Deus. Essa palavra quer dizer que nós temos que esperar em Deus e tempo para tudo, para as dificuldades tem que entregar para Ele. A dificuldade do dia a dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deixa ele Glória a parabéns. Deus por essa vida. Amém. Glória a É Deus. um jovem que está indo no caminho certo. Caminho certo. Só a gente mesmo. É, Só eu e ele aqui, mas o resto vão voltar. Eu espero o nome deles escrito no livro da vida. Amém, Senhor Jesus. Eu agradeço essa oferta aqui, em nome de Jesus. e aquele que não vê, você vai abençoar a si mesmo. Em nome de Jesus. Esta casa aqui, Deus vai Em abençoar. nome de A Jesus. casa de cada um que está aqui, Deus vai visitando os parentes dele de longe. Amém, Deus. Muito obrigado. A família, Deus, que está aqui, Deus, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Isso. Eles são demais. Glória a Deus. Agora nós eu já tenho Eu tanta tive uma luzinha acesa bem longe, É. me incomoda. É. Na minha janela tem as coisas para ser longe, fica Se tiver, que seja uma claridão assim. Se não tiver, às vezes eu acordo, se tiver tudo escuro, eu acordo andando. Depois a gente eu me tem que lembro que deixar eu a luz estava. acesa. Glória a Deus. Vou dar aqui nas mãos de Cauã uma chave, que contém umas 4 chaves. E aí ele vai tentar, com os olhos vendados, abrir esse cadeado aqui, certo? Aí, Então, pegou abrir a chave, o o cadeado. cadeado. Aí tenta abrir aí. Tentar, Uma dessas chaves aí. tenta cada chave, aí tu vai tentando. Até Tem um tempo? Não, ele vai tentar todas. E aí toda a célula vai olhar pra cá, né? Amém. nossa, Amém? Amém. Bora pra ele que era para olhar É só pra o cadeado. Deixei, falei que A glória. Missão é basicamente possível. assim é a prática. uma dá certo, né, irmã Maia?
Só uma que abre, né? Só uma que abre. Deus venera se ele pode estar repetindo a mesma chave, entendeu? Mas ele tem que ir separando e botando entre os dedos aquele que está usando. Tá entendendo? Ele vai usando, bota entre o dedo. Ele bota entre os dedos. Até sobrar. Pelo jeito aí, Cauã vai levar a noite toda. Hoje, a madrugada, a A vigília. madrugada toda, a manhã toda, o mês todo, o ano todo, Não talvez vai- até a vida toda, mas não não vai vai conseguir conseguir, né? abrir. Sabe por quê? Porque ele está com os olhos vendados. Vendados. E quando Jesus, ele desvenda os nossos olhos, Isso. ele não vai olhar mais para a chave que está na mão, ele vai olhar para cá, ó. Olha. Aí, ó. A verdadeira chave aqui. Agora, Aí não ia achar mesmo. agora eu nunca quer abrir. Agora abre. Vai abrir. Agora vai abrir. Pronto, ó. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Essa dinâmica aqui, estava refletindo hoje de tarde e pedindo para Deus para me mostrar uma dinâmica. Geralmente eu olho no YouTube, eu pesquiso na internet qual dinâmica para levar. E aí ele colocou essa dinâmica no meu coração assim. Veio assim, falei, rapaz, olha, eu vou começar a escrever para não esquecer. Aí eu escrevi aqui mesmo. Glória a Deus. Então, a moral dessa dinâmica é mostrar que muitas vezes o homem quer confiar em sua própria força, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie o quê? No seu próprio entendimento, na sua própria inteligência. Então, muitas vezes o homem quer se apoiar na sua própria força, no seu próprio conhecimento, na sua própria inteligência. E não é dessa forma que nós vamos encontrar o Senhor, Jesus. Por quê? Porque para chegar até Deus, nós precisamos aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 8, É 32. verdade. A verdade é a vida. É bênção. Então, somente através de Jesus que nós vamos conseguir ver realmente qual o caminho certo. E Ele nos mostra. E lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador. Olha só, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós. E esta foi a prova dada, no tempo certo, que o Paulo trouxe aqui a mensagem, no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. Não é acepção de pessoas, ele fala todos em geral. Por isso que nós vamos evangelizar, nós falamos, venha como você está. Porque nós sabemos que o Espírito Santo ele é poderoso para nos transformar. Porque quando a pessoa vier como ela está, ela não vai permanecer como ela está. Glória a Deus. Assim como aconteceu comigo, aconteceu com cada um de nós. Verdade. Nós fomos já aprendendo já tudo? Não, fomos como uma criança engatilhando, um bebê. Nós bebemos o leite, nós fomos aos poucos. Comigo também não foi diferente. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, na verdade, antes de entregar, eu tive um sonho que eu vou contar em breve, sobre esse testemunho. Então, antes de entregar, já falei, meu Deus, tem que deixar essa música aqui de manhã, essa música mudando. O que eu fazia? Colocava as músicas evangélicas, escutava as músicas evangélicas, escutava dia por dia. E aí eu fui excluindo aos poucos, as músicas mudando, até de um tanto que eu já nem suporto mais ver a música mudando. Escutar, nem sinto mais prazer. Meu prazer é o quê? É colocar um louvor dentro de casa. O que aconteceu com Paulo e Silas quando estavam na prisão? Eles murmuraram? Eles reclamaram? Eles louvaram. E as correntes se abriram. É a mesma forma em nossa vida. Quando a gente está passando por algum problema, ou quando está fazendo uma faxina em casa, eu faço assim. Bota o louvor lá, liga o som lá, pronto. Parece que viu uma força assim. Falei, meu Deus do céu. Que força é essa? Essa é a força do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, nós precisamos estar na brecha para nós recebermos o milagre, a bênção do Senhor. E que cada dia mais o Senhor Jesus possa estar tirando a venda da soberba,
da ignorância, da raiva, da ingratidão, do orgulho e do pecado. Porque Deus, muitas vezes, na verdade, Deus sempre está ao nosso lado. Estamos pegando as chaves erradas, estamos trilhando os caminhos errados. Tem um ditado aí popular do povo que diz que todos os caminhos levam ao Senhor. Não, só há um caminho que leva a Deus. Quem é? Através de Jesus Cristo, através de seu Filho. Só por Ele. Ele é o caminho certo. Então, para encerrar, tem uma pessoa na Bíblia chamada Apóstolo Paulo. E todos nós conhecemos a história do Apóstolo Paulo, a sua conversão, que antes era Saulo. E no meio do caminho ele era conhecido como matador de crente, matador de cristão, todo mundo tinha medo dele. E ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Pensava que estava fazendo a vontade de Deus. Mas não, porque ele estava com os olhos vendados. Então, certo que a palavra do Senhor vai nos dizer lá que quando Jesus se encontra com ele, fala com ele lá e ele fica cego. E aí Jesus fala para ele, dá o endereço tudinho, a rua direita, então vai lá na casa de Ananias. E aí ele passa 3 dias, se não me engano, 3 dias, cego, refletindo, sem beber, sem comer, refletindo. E aí Ananias bota a mão nos olhos dele e cai como uma escama. E foi assim que Jesus fez comigo, fez com a irmã Rose, evangelista, Cauã, João Neto, Ana Maria. Então é assim que o Senhor Jesus faz. Ele tira de nossas vendas. E quando as vendas caída, tiradas, nós conseguimos enxergar melhor e tomar as melhores decisões. Porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Verdade. Porque a consciência bate logo ali, é o Espírito Santo. Ó, isso aqui está errado, isso aqui é pecado. Às vezes a gente peca, e aí a gente, logo vem o arrependimento assim, nós falamos, meu Deus, me perdoa aqui. E ele vai e perdoa. Outrora no mundo a gente pecava e não sentia nada, mas hoje a gente sente. Como eu estava falando para a irmã Rose no áudio, morto sente dor? Morto sente dor? Já viu o morto sente dor? E quem está vivo? Sente dor? E como sente dor? Então nós estávamos mortos, todos nós estávamos mortos na escuridão. E no momento que a gente aceita Jesus, Ele nos ressuscita. Glória a Deus. E é por isso que a gente passa por tanta dificuldade, porque a gente vira algo de Satanás. Mas a gente tem as armaduras de Efésios, as armaduras de Deus, para nos proteger, para usar. E se a gente resistir, se sujeitar a Deus, mesmo, o diabo sai correndo. Bate retirado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. A oportunidade. Às vezes, né, tem gente assim, né, que passa tanta coisa assim, né? Não é crente, né? E eu não sei como é que não aguenta, que aguenta. Não aguento. Uma vez uma pessoa me disse assim, irmã Rosa, a senhora tem problema? Irmã Rosa não sabia que a senhora tem problema. Puxa, louva a Deus por isso. O irmão da igreja querido, né? Sim. Aí eu disse não. Eu disse, por que, irmão? Você Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Amém? Esse versículo que vocês acabaram de citar é uma prova genuína do amor de Deus para com a humanidade. Por quê? Porque quando fala de um único, unigênito, único, foi o único filho que ele mandou. Queridos, quando fala de único, eu acho que nós seres humanos, nós não seríamos capazes de fazer o que Deus fez por nós, sabe? Com amor. Ele não olhou para a minha dificuldade, ele não olhou para os meus pecados, ele não olhou. Muitas das vezes a gente pensa assim,
poxa, eu acho que Deus não olha para mim porque eu já fiz tantas coisas absurdas, sabe? E aí muitas pessoas pensam que Deus virou as costas para ele ou para ela. E não é dessa forma. Porque quando Deus ele sabe do teu arrependimento, ele sabe do teu coração, ele sabe o que se passa, porque coração é terra que só Deus conhece, irmãos. É verdade. Sabe? Então, quando tu tem aquele arrependimento genuíno por aquilo que tu fez, Deus está de braços abertos dizendo, pode vir, filho. Amém. Glória a Deus. E aí, quando a gente dá um espaço para que Deus possa agir, aí Deus ele começa a trazer a paz sobre nós. Porque, infelizmente, irmão Luiz, hoje, muitas pessoas só conseguem dormir, irmão Rose, através de remédio, de controle, sabe? Eu estou com uma visita lá na minha casa, minha irmã de Brasília, sabe, Raí? E aí ela dizendo assim, rapaz, como é bom às vezes a gente conversar, né? Porque às vezes a gente está conversando, aí sem querer ou não, a gente já mete a palavra de Deus, e aí a pessoa traz aquele alívio. E aí um dia ela disse que ficou um pouco aborrecida, porque um dos nossos irmãos chamou a própria esposa dele de louca. Foi uma louca falando assim com ela, toma esses remédios aí. Pra mim, chamou até ela de um nome que eu nem compensa eu falar aqui agora. Sei. Aí essa minha irmã correu lá dentro, onde ela estava na hora lá, e levou os remédios. Pois então eu também sou louco, meu irmão. Porque isso aqui eu tomo um remédio porque me traz um sono. Não porque eu não queira, porque eu queria era dormir sem tomar remédio, mas porque eu preciso, porque eu fui acometido de uma depressão. E a depressão é uma doença que alcança muitas pessoas hoje, sabe? Muitas pessoas fumam porque pensam que vai se distrair, bebe porque quer esquecer de tal problema, entendeu? E aí é onde as pessoas se recorrem a ajudas profissionais no dia de hoje, que são os médicos, e eles vão receitar o quê? Remédio, sabe? E olha aqui o melhor remédio, a palavra de Deus, amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje, falando do amor de Deus, no Evangelho de... Quem é um apóstolo do amor, quem é? João. O apóstolo do amor, João. Eita, ele é flamenguista, amanhã tem um jogão, hein? Rapaz, por causa desse jogo, hoje eu passei uma situação que já até contei aqui. Ô Jesus, vou te contar, viu, Maria, que passa por cada situação. Tudo dá graça. Eu sou flamenguista, só que eu não sou flamenguista, assim, daquele que tem uns que brigam, né? Eu não faço E ontem isso. lá na escola, né? Lá na igreja, né? O apóstolo falou muito sobre a comunhão, o amor. Né? Importantíssimo. Queridos, abram no livro de João, no capítulo 14, eu quero compartilhar um pouco do amor de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém. E gostaria que os amados acompanhassem aí. 14? 14 eu vou ler o verso 27. Amém? Pega, vai ler pra gente. João, capítulo 14, Suas coisas aí. versículo 27. Amém? Amém. Diz assim, olha só o que diz esse versículo. Amém? Encontrou? Diz assim, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Diga amém. Amém. Queridos, eu quero compartilhar só esse versículo com vocês. Aqui, o próprio Jesus está dizendo, aqui ele estava conversando com os seus discípulos, sabe, Raí? Mais precisamente, eu acho que com João, porque João era um apóstolo, que ele ficava muito no pé de Jesus ali. Quando eu digo no pé, não era literalmente no pé não, irmão, sabe? Era ali no colo de Jesus, ali como um amigo, ele gostava de ficar nos braços de Jesus. E Jesus com muita propriedade, porque ele era o próprio Deus em vida humana, ele falava, quando eu for, vai vir o Consolador. Amém? Querido, esse capítulo, eu estava lendo ele hoje, sabe, irmão Luiz, esse capítulo 14 do livro de João, extraordinário. Queridos, nós vivemos num mundo hoje, em um mundo que ele é considerado hoje um mundo que é um verdadeiro caos.
sabe? De que maneira? De várias maneiras. Primeiro, doenças que não tinham antigamente, ou se tinham, deram nome para elas. Entendeu? Pandemia que dinheiro nenhum salvava ou não salva. Amém? Para que o homem reconheça a soberania do nosso Deus. Sabe? A natureza tem sofrido com a ganância humana. Amém? E o caos, é isso, querido, é o que nós estamos vivendo hoje. É a falta de amor, sabe? Então, o apóstolo João, ele nos ensina aqui, até o Espírito Santo, a convidar o Espírito Santo para que traga paz em nossa vida. E quando ele nos guia, aqui está dizendo que é um presente de Deus para nós. Mas essa paz, esse presente, aqui a Bíblia acabou de afirmar que o mundo, ele não dá, irmãos, porque é um verdadeiro caos, sabe? Quando eu iniciei dizendo aqui, citando o versículo do amor, que eu considero esse versículo chave, irmãos, que Deus ama tanto o ser humano, que ele foi capaz de dar um cordeiro, porque na verdade ele entregou o seu filho por mim e por você há mais de 2000 anos atrás. Amém? Quando ele entregou o filho dele, é porque esse dia aqui, a qual nós estamos compartilhando hoje o amor, já está escrito por Deus. Amém? Amém. Só que a iniquidade, ela é tanta, irmão Luiz, que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriariam. Quando diz se esfriaria, irmão Rose, não é só com a palavra de Deus, é literalmente, sabe? As pessoas hoje querem, olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Teve uma pessoa que chegou um dia para conversar comigo, chegou quase chorando, sabe? Eu percebi que se eu falasse muito, a pessoa ia chorar. Aí eu digo, não, eu não estou aqui para fazer ela chorar, que a pessoa veio falar comigo, então eu vou dar uma palavra de conforto, sabe? Mas a pessoa, mesmo sem eu falar, ela começou a chorar. E aí o que acontece? Ela falou sobre o trabalho onde ela trabalhava. Que pessoas, para chegar onde chegou, teve que passar por cima sem nenhuma dó, sem nenhuma pena. Sabe aquelas pessoas que querem humilhar as pessoas? Olha, tu faz isso porque tu ganha pra isso, não sei o quê. Olha, se tu não der essa serviço bem feito, eu vou te mandar embora, não sei o quê. Sabe, ameaçando as pessoas? Isso causa uma depressão nas pessoas. Sabe, isso machuca, a palavra machuca. Muitas das vezes, irmão Luiz, eu costumo dizer que a palavra ela machuca mais do que um tapa. Porque um tapa, se eu não receber um tapa, dói na hora, mas depois passa. E a palavra, se ela ferir, cicatrizar, meu irmão, para cicatrizar uma palavra mal lançada, a pessoa tem que ter a liberação do perdão. Porque senão a pessoa fica doente carregando isso muitos e muitos anos na vida e termina adoecendo. É por isso que muitas pessoas hoje, e já ia chegar bem aí, é por isso que muitas pessoas hoje, ainda muito jovem, infartam, acontece acidente vascular, sabe? Queridos, então se você buscar a Deus, como orientado aqui pelo apóstolo João, como esse mundo está um caos, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que virá sobre ti, até a tua saúde será diferente, sabe, irmão Rose? Porque você guiado pelo Santo Espírito, pelo Espírito Santo, você não vai andar ansioso, você não vai andar estressado, a depressão não vai andar com você, porque o amor de Deus, através do Espírito Santo, ele nos guia. Amém? Amém. Então eu quero ler aqui uma pequena reflexão que diz assim: o mundo está de cabeça para baixo, novas doenças surgindo, as nações em conflito, de fato, as guerras, né? E a natureza agonizando. Hoje aparece um monte de peixe morrendo do lado do Saviano, porque eles vão dar ali, Maracanã. Em meio a tanta confusão e mudança, há uma notícia maravilhosa para você. Amém? Amém. Sabe qual é a notícia? É que Deus, repita bem assim essa palavra comigo, assim, repita assim.
Deus é imutável. Repita de novo. Deus é imutável. Sabe o que é que significa imutável, irmão Luiz? É algo que não muda. Nunca muda. Então, o amor de Deus, ele é imutável para os seres humanos, querido. Amém? Então, o amor de Deus por você, por mim, pela humanidade, é desde quando você nasceu, desde quando você estava na barriga da sua mãe, até no dia de hoje, irmão Luiz. O amor de Deus pelo ser humano, ele não muda. A prova disso é o versículo que nós citamos quando nós iniciamos aqui. Amém? Então, querido, o que é que custa um dia a gente parar? Porque a nossa vida ela é uma correria, irmã Rose. Tem dia que eu chego em casa, mal tomo banho, já estou saindo. E aí minha esposa, meu filho, não quer sentar um pouquinho? Eu digo, não, meu filho, se eu sentar eu vou cochilar. Sabe, bate o cansaço, eu vou para a igreja. Se tiver aquele velho sofá. Aquele velho suco, né, irmão? Aí minha esposa vem com bolo, eu digo, meu filho, me engorda. Sabe, quer dizer, eu estou brincando aqui, mas é brincando de falar sério. Mas é verdade. Sabe, o nosso corpo fica sedentário, você não faz uma atividade física, você não procura algo para te alimentar o corpo. Porque do jeito que o nosso corpo ele precisa de um alimento, a nossa alma também precisa ser alimentada. Como é que alimenta a alma, irmão Luiz? O Espírito? A palavra de Deus. Amém? Então muitas das vezes nós estamos sorrindo, mas a nossa alma está de joelho. Muitas das vezes nós estamos alegres, sorrindo, mas aí, será que de fato aquele sorriso não te faz pensar algo que a gente fez que poderia ser diferente? Sabe, irmã Rose? A gente passa por cada situação na nossa vida, irmã Maria, que a gente pergunta às vezes, mas por quê? Sabe? Por quê? Eu vou dizer aqui algo que eu fui confrontado. Há uns tempo atrás, o Raí estava até num dia lá, num jogo de futebol. Sabe? Eu fui confrontado. Não, bem aqui mesmo, na quadra para sabiar. Sabe, eu levei uma pequena porçãozinha da palavra de Deus no início, e depois o diabo, através da boca de um cidadão, querendo desfazer o que Deus tinha feito. Mas eu fiquei bem assim, igual só tá, irmão Luiz, me olhando, eu fiquei olhando para ele, e eu fiz uma leitura, eu digo, não é ele que está falando, não é ele. Mas aí, para no momento não piorar a situação, eu relevei, entendeu? E talvez falei porque o jogo de bola, que o sangue fica quente. E aí na mesma hora eu falei, eu digo, meu irmão, se eu falei alguma coisa, não perdoe. Eu falei para a pessoa. E me retirei do grupo, pedi licença, não foi aí. Me retirei, por quê? Porque eu vejo que tem momentos que não adianta você confrontar. Sabe? A Bíblia diz assim, aquela hora que tu falou em se submeter, eu falei, eu sorri bem, não sorri? Digo, Deus confirma as coisas. Sabe? Porque eu tenho um versículo bem aqui que eu vou ler para vocês, do que é o amor de Deus, mas para que o amor de Deus nos alcance, nós temos que nos submeter a Deus. Tem muita gente que quer. A Bíblia diz, submeta-se a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu vou já ler esse versículo aqui para nós. Então, mas para que isso aconteça, é necessário nós primeiro se submeter a Deus para que a paz dele nos alcance. Amém? E eu fui confrontado nesse dia, queridos. Eu digo, não é possível. Eu pensei, não é possível. Nossa, mesmo tudo dói graça. Ai, meu pai, eu preferi sair do grupo, sabe? E me aproximar mais de Deus, para que, se acontecer um dia, porque eu jogo bola, irmão Luiz, uma mesma situação como essa, eu possa, com sabedoria, agir da melhor maneira possível. Amém. Sabe? Porque uma ação, ela provoca uma reação. Entenda isso, querida. Muitas das vezes as pessoas vêm falar algo para ti, não bata de frente se for para você brigar, querido. Fique calado. Às vezes o silêncio responde melhor, sabe, irmão Rose? E aí você diz assim, mas irmão Joneto, como é que eu estou certo e eu vou ficar calado? Tem que dar bate o pezinho assim, né? E se eu estou certo, eu vou ficar calado. Sabe? Isso aí vai arrumar uma contenda, sabe por quê, querido? Se você mesmo estando certo, você fica calado, você consegue constranger o coração daquela pessoa que achou que estava certo. E diz, rapaz, eu estou certo, e o cara ficou calado, e agora... Aí a pessoa fica procurando briga, sabe?
procurando briga, e você com muita sabedoria, você fica calado, sabe? Aí tem gente que diz assim, esse irmão é besta. É besta. É besta. Não é não, queridos, é agir com sabedoria. É besta. Amém? Amém. Eu quero ler aqui, terminar de ler essa reflexão, para vocês entenderem de forma melhor. Diz assim, ó, Deus não mudou. Quando eu falei que Deus, ele é imutável, aqui nessa reflexão diz assim, ó, Deus não mudou. Ele continua o mesmo. O amor dele por você não mudou. Diga amém. Amém. O poder dele não mudou. Deus não falha. Tudo muda o tempo todo. Pessoas mudam. Planos precisam ser alterados. Sonhos são abandonados. Mas o Criador do mundo permanece o mesmo. Diga amém. Amém. Deus não falha. Ele continua sendo Deus. Ele continua poderoso. E tem o controle sobre tudo, que disse o louvor no começo. Verdade. E sobre a sua vida também. Deus tem o controle de nossas vidas. Deus é o único abrigo seguro para você, o alívio e a esperança em meio ao mundo doente de caos e de mudanças constantes. Ele é um Deus que cuida, que transforma e que cura. Diga amém. Amém. Querido, o nosso Deus, ele é um Deus extraordinário, sabe? Ele é rico em misericórdia e bondade. A prova disso é que nós passamos por uma pandemia e estamos bem. Amém? Amém, verdade. Pessoas jovens, pessoas ricas, pessoas que tinham muito dinheiro se foram. Isso aí é para que nós possamos reconhecer a soberania de Deus, sabe, irmã Rose? Porque a soberania de Deus, o nosso Deus é tão extraordinário que ele dá a oportunidade para que nós conheçamos a soberania dele. E isso nada mais é do que uma prova de amor para com nós, irmã Rose. Sabe? Porque se não fosse a misericórdia dele, o que seria de nós? Amém? Amém. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Verdade. Queridos, tem gente que não acredita que tem a força maligna. Sabia disso aí? Você tem, com certeza. Sabia? Sabe que tem. Tem gente que acredita que não tem. Tem de... Sabia? Tem. Queridos, mas eu quero dizer para vocês que do jeito que há um Deus que cuida com amor do ser humano, há um inimigo das nossas vidas. 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Então o papel do inimigo das nossas vidas é estar articulando para tragar a nossa vida sem que haja uma salvação. Está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Amém? Amém. Do jeito que há o inimigo, há um Deus que pode nos salvar. Verdade. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma decisão, da minha parte e da sua parte. E além da decisão, ainda tem que ter uma palavra importante, chamada perseverança. Porque não é porque nós aceitamos Jesus que nós estamos salvos, não. Nós temos que buscar salvação diariamente. Todo momento que a gente passa por cada situação hoje. Você vê que a irmã Maria contou um testemunho de vida hoje aqui, sabe? E eu vi Deus falando através da irmã Maria, porque reconhecer não é nenhuma vergonha. Vergonha é você não reconhecer e permanecer no erro. Agora isso aí deveria ser uma vergonha. É uma vergonha. Amém? Porque Deus está aqui para nos perdoar. Isso é uma prova de amor. Ah, irmã Jonete, mas eu não quero renunciar, não, porque eu ainda estou jovem. Querido, a Bíblia nos diz, com bastante clareza, que o dia de amanhã só pertence a Deus. Sabe, irmãos, a minha irmã me falou hoje assim, Neto, ela me chama de Neto. João Neto, ela é João Neto, né? Às vezes não chama só de Neto, essa aqui tá lá. Tu toma que tipo de remédio? Que tipo de remédio? Como assim? Tu não toma nada não? Eu digo, não, meu irmão, misericórdia, eu não tomo remédio. Eu só ligo 0,0. E tu sente o quê? Eu digo, nem dor de cabeça eu sinto, glória a Deus. sabe? Mas é assim mesmo, eu digo, é assim mesmo.
Louvado seja Deus por isso, querido. Tem gente que todos os dias toma uma farmácia, meu irmão. Sabe? E então você tem saúde. Deus te deu a liberdade. Tem uma palavra chamada livre-arbítrio, que essa palavra ela salva e ela condena, sabe, meu irmão? Porque é um direito de escolha do ser humano. Deus ele não vai te obrigar a fazer nada. Deus ele não obriga ninguém, meu Luiz. Sabe? Ele entrega. Quem que é a chave aqui, irmão? Deus ele faz assim. Aí a chave está aí. Aí a senhora que vai girar a chave. Amém. Da sua vida. Amém. A senhora vai girar ou para a esquerda ou para a direita. Porque só tem dois caminhos. A Bíblia que diz. Entendeu? Então, aí Deus ele é um Deus extraordinário. Ele nos dá a chance de nós mesmos escolher. Amém? Amém. Isso é uma prova de amor, irmão Luiz. Tem país que se você chegar com a folha de uma Bíblia dessa aqui, você é executado. É verdade. Um país que tem guerrilha, igual em alguns lugares do continente africano, por exemplo. Queridos, eu quero finalizar. Vou ler bem aqui na minha Bíblia alguns versículos que dizem assim. Já estou finalizando já, viu, gente? Vamos ficar cansativo. Tá? Pode dizer, você vai chegar na hora do amém, mas bota a oferta. Aqui, ó. Aí, ó, irmão, vai dar oferta. Pega você, dá oferta. Oh, Jesus, é bênção. Receba na vida de vocês. Aí, ó. Glória a Deus. Eita, agora, irmão, olha só, é uma bênção mesmo. Uma bênção. Aí, não chega na hora do amém, vai chegar. Aí, olha só, diz assim, querido, olha só. Se vocês me amam, isso aqui é Jesus falando, só escuta. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o encorajador, ou seja, o Espírito Santo, que nunca os deixará. Amém? É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, diga amém. Amém. Pois ele habita com vocês, glória a Deus. Agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Isso aqui Jesus já estava ensinando os discípulos que ele ia, mas o Consolador, irmão Luiz, que seria de nós ser um Espírito Consolador. Verdade. Se nós for agir pela força da nossa carne. A nossa carne, o ser humano, ele tem a natureza pecaminosa. Vai ter dois caminhos. É a cadeira e o pois é. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia. Sabe? Porque nós temos tanta chance. O que custa nós tirar um momento e ler a Bíblia? Irmão, mas eu não sou crente, mas tu sabe orar. Você orar não, mas tu... Algum momento tu vai lembrar de Deus na tua vida, meu irmão. Sabe? Porque eu já lembrei de Deus em várias situações aí. Meu irmão, que eu acho que... Essa semana, quando eu falei para o Senhor, eu cheguei ali num certo lugar. Teve gente que já contou testemunho. Quer ver o irmão missionário Luiz Eduardo. Ai, Jesus. Um dia ele contou que ele se escondeu. Rapaz, porque é o homem de Deus. Ele se escondeu, os caras chegaram para matar ele, e ele estava no meio do mato, que o mato era, eu acho que ele disse que ele dava assim, estava na canela, assim, era um matinho assim. Ele se jogou no meio do mato, que ele disse que os caras passavam bem perto de ele, falando para Deus. E ele ouvindo as pessoas falando. Ouvindo os caras com a arma, e ele falando para Deus. Se ele escapasse daquele momento, olha, você tem que... É melhor que você não prometa, que você prometa para o homem e não cumpra. Mas para Deus, não prometa não, cumpra. E ele falava naquele momento, que ele foi tão lindo, que lá edifica a vida das pessoas, sabia? Que se Deus fizesse com que ele saísse daquela situação, ele ia trabalhar para Deus. E hoje como é que é o irmão Luiz? E aquilo ali, irmão, é uma transformação aquilo ali, eu me alegro muito, sabe, assim. E quando eu falo dele assim, sabe, eu fico muito emocionado.
de olhar assim para ele, né? A gente vê a alegria. Mesmo assim, né? Quando ele ia, que ele vinha, né? Eu sempre estava perguntando a minha líder, né? Nem sabia que ele ia ser minha líder, né? Mas eu sempre tive aquele negócio de cheirar, beijar, abraçar. Então a gente olha para o irmão, a gente, É bem, a gente vê, a gente fica tão orgulhoso. Fica orgulhoso. E a gente vê que a transformação de vida, eu quero, eu posso, eu consigo. Em breve o mundo não me verá mais, isso é Jesus falando, porque já estava chegando próximo do sacrifício. Mas vocês verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Amém. Através do Espírito Santo. Amém? Amém. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Eita Deus. E porque me amam, serão amados por meu Pai. Amém. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, o que não era Iscariote, disse: porque o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará. Não, peraí, eu estou errado aqui. Está aqui. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas, ela vem do Pai, que me enviou, ou seja, o próprio Deus. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e o fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém? Amém. Aí esse versículo que eu li agora há pouco, aí o outro para finalidade é assim: lembre-se do que eu lhes disse, vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Diga amém. Amém. Eu vou finalizar por aqui, queridos, porque esse capítulo é todo extraordinário. Sabe? O apóstolo João, ele nos ensina. No primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou